Começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho e com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Na edição de hoje, em comemoração ao Dia das Mães, uma reportagem especial sobre mulheres que se desdobram para conciliar a vida de mãe com a carreira e os cuidados pessoais. Em Rondônia, vamos acompanhar os obstáculos enfrentados por uma oficiala de justiça para fazer a entrega de mandados judiciais. No quadro Tá Explicado, vamos saber mais sobre a lei da gorjeta. E no quadro Trabalha Brasil, a rotina de um profissional responsável pela produção de um objeto fascinante, o gráfico de livros. Tudo isso e muito mais no Jornada, que já está no ar. Domingo é Dia das Mães e se você já é mãe, sabe muito bem de todos os desafios enfrentados para cumprir essa missão. É que manter a função de mãe e ainda continuar trabalhando pode ser bem puxado. E por causa disso, muitas mulheres ficam em dúvida. É melhor trabalhar ou ficar em casa para cuidar da criança? Ou será que é possível conciliar os dois? Na reportagem especial de hoje, nós vamos conhecer duas mães. Uma que deu uma pausa no mercado de trabalho para se dedicar apenas à criação dos filhos. E a outra que concilia todas as tarefas diárias com a maternidade. Veja só. Às 6 horas da manhã, Isabela já está de pé para começar uma longa jornada diária. Mãe de 2 filhos, Maria e Gustavo, de 2 a 3 vezes por semana, ela inicia o dia na academia para cuidar da saúde. Para ela, além de cumprir o papel de mãe, é importante e necessário ter tempo para si mesma. Eu acho que se a gente não se cuida, a gente fica com menos disposição, principalmente quem é mãe, que trabalha o dia inteiro nessa rotina puxada. Então, assim, eu preciso primeiro cuidar de mim, né, assim, para dar conta de cuidar das crianças, de ter energia para ficar até 9 da noite, ler historinha, botar para dormir, para depois no dia seguinte começar tudo de novo, né? São 8 horas de trabalho todos os dias. Isabela é engenheira e concilia as 2 jornadas, mãe e trabalhadora. Eu tento equilibrar um pouco tudo porque, no final das contas, eu não sou só mãe, né? Eu sou mãe, eu sou profissional, eu sou mulher, então é tentar juntar tudo isso para ficar mais equilibrada e melhor, como mãe, inclusive. Para ajudá-la a dar conta de tudo, contratou uma babá, que já está com ela há cerca de 3 anos. A babá eu brinco que é meu braço direito, esquerdo, minha perna direita e minha perna esquerda. Assim, sem ela eu não daria conta dessa rotina, certamente. Muitas vezes, Isabela também precisa viajar a trabalho, mas em compensação, quando ocorrem imprevistos familiares, também pode trabalhar de casa. Quando eu consigo ficar em casa, fazer um home office, quando acontece alguma situação que me permite fazer isso, eu consigo trabalhar à distância, porque eu tenho acesso aos e-mails e arquivos que eu preciso e consigo, ao mesmo tempo, estar próxima deles. Só o fato de eu estar em casa, né, perto deles, já para eles é muito divertido ter a mãe por perto e eu consigo trabalhar. Para auxiliar essas mães a conseguirem conciliar trabalho e filhos, direitos específicos são garantidos por lei a essas profissionais. A Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, prevê estabilidade a toda empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses depois do parto. A trabalhadora tem ainda direito a 120 dias de licença maternidade, sem desconto no salário. Durante todo esse período, ela não pode ser demitida sem justa causa. O artigo 396 diz que a mulher tem direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos de meia hora cada um para amamentar o filho de até 6 meses de vida. Quando a saúde do filho exigir, o período pode ser estendido a critério da autoridade competente. A CLT prevê ainda que o empregado pode deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo no salário por um dia para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica.
Para a ministra do TST, Maria Cristina Peduzzi, muito além dos dispositivos legais que atualmente protegem as mães, é preciso haver uma mudança cultural. A cultura moderna tem que se fixar nesse sentido. As obrigações são as mesmas. Nós vamos evoluir para a questão jurídica, de ter essa disciplina normativa também. Enquanto ela não vem, implementar essa divisão plena de tarefas também no âmbito doméstico e na educação, na criação e educação dos filhos. A ministra afirma ainda que é importante não haver um excesso de proteção das trabalhadoras mães. Isso porque pode gerar uma desproteção. Como mães e pais gozam de direitos diferenciados, pode haver uma discriminação em relação à contratação de mulheres. A magistrada citou ainda uma pesquisa feita pela Faculdade de Harvard, em que ficou constatado que homens alcançam cargos mais altos do que as mulheres. Recentemente, eu estava vendo uma pesquisa que foi realizada pela Faculdade de Administração da Harvard Business School, dos Estados Unidos, onde se constatou que nos cargos de chefia, nos cargos de gerência, o percentual dos homens era 57%, das mulheres 41%. O que eles pesquisaram com 25 mil pessoas? Eles pesquisaram que as aspirações profissionais, quando quando os jovens iniciam a sua vida profissional, são semelhantes. Todos querem progressão profissional, todos têm as mesmas ambições. Mas quando se desenvolve a vida profissional, as mulheres ficam para trás nas posições de importância hierárquica, nas posições de chefia, a razão de 57% dos homens conseguem, 41% das mulheres conseguem ocupar esses cargos de chefia nas profissões e lideranças que resolveram praticar. A ministra, que também conciliou a carreira profissional com o papel de mãe, afirma que os desafios das mães trabalhadoras no mercado de trabalho são muitos. Uma mulher que opta, digamos, por privilegiar o lado profissional e ela está na iniciativa privada, onde existe uma disputa muito grande, onde as pessoas têm uma competitividade maior, eu diria que é muito difícil conciliar de forma efetiva, de forma plena. Então, eu penso que não é fácil. E digo que se alguém tiver a receita, eu até gostaria de tê-la, porque eu tive, digamos assim, na minha trajetória de vida profissional, que abri mão e muito da minha vida pessoal. Mas nem todas as mães mantêm a vida profissional. Algumas preferem dar um tempo do mercado de trabalho para se dedicarem apenas à criação dos filhos. Dados de 2016 divulgados pela Confederação Nacional da Indústria mostram que 23% das mães deixaram o último emprego para tomar conta dos filhos. Ana Flávia faz parte dessa estatística. Ela tem 3 filhos, o mais velho, João Lucas, o Davi e a pequena Annalise. Ela tomou a decisão de dar uma pausa na vida profissional para cuidar dos filhos. Quando o João Lucas, que é o meu primogênito, nasceu, nos primeiros dias eu já fiquei pensando como seria, quando eu precisasse voltar a trabalhar. E a gente foi conversando, meu marido e eu, e nós tomamos essa decisão de que seria melhor eu ficar em casa e cuidar da educação dele, Mesmo que a gente precisasse abrir mão, abdicar de algumas coisas, mas que isso nesse momento seria mais importante. Ela sempre esteve certa da escolha que fez, mas nem sempre foi fácil. Você olha para o lado e não eu não sei o número, mas eu não via muitas mães nesse papel, Então parece que você está ali fazendo isso meio que sozinha, assim, mas eu tinha convicção de que isso era o mais importante e que até esse período que a gente estabeleceu, eu me dedicaria dessa forma. Ana Flávia tem uma rotina puxada. Acorda cedo, leva as crianças para a escola e para as atividades extracurriculares. Sem contar que também está presente na hora das brincadeiras, deveres e trabalhos escolares. Tudo isso sozinha. A gente começa o dia bem cedo, eles estudam de manhã,
E eu acordo às 6 da manhã e aí eu vou acordando um por um. Aquele que acorda mais rápido já fica pronto, tem um que demora um pouquinho mais para acordar. Aí eles estudam de manhã, eu cuido dos afazeres da casa, preparo o almoço, então eu os busco na escola, né? E à tarde eu sou mãe turista, porque aí eu levo nas atividades, eles fazem várias atividades, né? Tem as tarefas escolares. Então a gente tem uma rotina bastante puxada, assim, é um dia... Lê do engano de quem acha que mãe não trabalha, porque eu tenho minha agenda muito ocupada. E os filhos adoram a disposição e o tempo da mãe dedicados a eles. João Lucas fez até uma cartinha agradecendo todos os momentos no dia do aniversário dela. Eu acho que foi muito importante. A minha mãe é uma pessoa muito carinhosa e bondosa. Então, foi muito importante ela parar de trabalhar para cuidar de mim e dos meus irmãos também, né? Eu gostei muito dessa decisão. Agora que a filha mais nova completou 7 anos, Ana Flávia pretende voltar ao mercado de trabalho. O plano é abrir uma loja de roupas. Para ela, o importante é trabalhar sem deixar de ficar perto dos filhos. Um negócio próprio, onde eu possa adequar a minha agenda com as atividades que eles têm, né? De forma que eu consiga conciliar as duas coisas. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões de destaque da Justiça do Trabalho. O TRT de Campinas aceitou o recurso feito por um empregado que trabalhava em uma montadora de automóveis e condenou a empresa a pagar adicional de periculosidade mais reflexos no percentual de 30%. O trabalhador conseguiu comprovar no processo que esteve exposto diariamente a solventes, tintas e outros produtos altamente inflamáveis, acima dos limites permitidos por lei. O TRT do Rio de Janeiro aceitou um recurso do Sindicato Municipal dos Trabalhadores Empregados em Empresas de Transporte Urbano de Passageiros no município do Rio de Janeiro para determinar que as empresas de transporte Transurb e Consórcio Intersul de Transportes se abstenham de exigir dos motoristas que acumulem funções típicas com a de cobrador, sob pena de multa diária de R$10 mil para cada caso flagrado. O TRT considerou que o motorista que dirige, faz cobrança de passagens e ainda efetua cálculos e dá troco, coloca em risco a vida dos passageiros por ele conduzidos e a sociedade de um modo geral. Em Salvador, o TRT da Bahia reconheceu por unanimidade a ilicitude da terceirização realizada pelo Banco Itaúcard e, consequentemente, a existência de vínculo empregatício de uma operadora de call center com a instituição. Para o tribunal, as atividades desempenhadas pela empregada não poderiam ser terceirizadas por empresa de telemarketing, pois se caracterizam como essenciais para a execução da atividade fim do Banco Itaúcard. Cabe recurso da decisão. No próximo bloco, vamos acompanhar o trabalho de uma oficiala de justiça do TRT da 14ª Região, que abrange os estados de Rondônia e Acre. E ainda hoje, no quadro Tá Explicado, vamos saber mais sobre a lei da gorjeta. Nós voltamos em instantes. Vamos saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em Ação. O presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro João Batista Brito Pereira, e o presidente do TRT da 2ª Região, desembargador Wilson Fernandes, assinaram um acordo de cooperação técnica para desenvolvimento e utilização do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas da Justiça do Trabalho, SIGEP-JT, em todos os procedimentos administrativos relacionados à área em âmbito nacional. O SIGEP funciona desde 2014 no TRT de São Paulo e vem sendo implantado gradativamente em outros tribunais do trabalho, propiciando melhorias em várias atividades administrativas realizadas nessas instituições. O ministro corregedor-geral da Justiça do Trabalho, Lélio Bentes Corrêa, realizou correição ordinária no TRT de Goiás.
ele examinou dados relativos às estruturas judicial e administrativa, às condições ambientais de trabalho, à tecnologia, aos sistemas e-gestão e PJE, à estrutura da escola judicial, aos prazos processuais e à qualidade dos serviços prestados pela Justiça do Trabalho goiana. O TRT da 8ª Região, por meio da Comissão Socioambiental e da coordenação do Programa Trabalho Seguro, promoveu um evento de responsabilidade social com o tema Inserção no Mercado de Trabalho e Atenção aos Direitos Básicos de Cidadania e Segurança. Vários painéis foram apresentados e contaram com a presença de magistrados, servidores, estagiários e aprendizes do TRT 8, além do público interessado no tema. O trabalho dos oficiais de justiça não é nada fácil. Muitas vezes eles percorrem longas distâncias para fazer a entrega de mandados judiciais. Hoje vamos acompanhar uma oficiala de justiça do TRT da 14ª Região, a Zona Rural em Rondônia. Nessa época do ano, em pleno inverno amazônico, que é caracterizado por um período chuvoso, a profissional encontra barreiras, mas não desiste de cumprir a tarefa. Veja só. A oficial de Justiça do Trabalho, que atua na Amazônia rondoniense, se prepara para uma diligência em cumprimento a mais um mandado de penhora. Nós vamos acompanhar a diligência da oficial de Justiça, Kátia Fedishima. Kátia, qual o objetivo dessa diligência de hoje? Hoje iremos cumprir o mandado expedido pela 8ª Vara, iremos penhorar, fazer a constatação na fazenda, verificar a existência e após penhorar e avaliar alguns bens semoventes que são os gados. Ao percorrer a estrada de chão, é perceptível a dificuldade de acesso. A travessia de balsa sobre o Rio Candeias é obrigatória. Os riscos da travessia de balsa são bem grandes, inclusive esse cabo já foi rompido uma vez, já atravessei várias vezes essa balsa também. E a outra grande dificuldade nossa nessa época são as estradas completamente alagadas, com bastante buraco, e o carro sempre tem que ser traçado por conta disso. Na balsa estão em exposição algumas placas de veículos que provavelmente ficaram perdidas na estrada por conta dos alagamentos. Há 15 dias, na Vila Samuel também, o carro oficial do TRT perdeu a placa na linha 35, na diligência do oficial André, juntamente com o Clênio. E essa época da chuva é bastante complicada para o cumprimento de mandados. Para a trafegabilidade, muitas vezes fica impossível. Doutora, chegamos no local, né? Vimos aqui a dificuldade, a senhora acenou para chamar a parte, né? Como foi esse procedimento até agora, até chegar aqui? Sim, a estrada estava bem ruim, mas conseguimos ainda bem. Outros problemas que a gente tem no cumprimento dos mandados na zona rural é que muitas vezes os fazendeiros capatazes não têm costume de receber essas ordens judiciais e eles tratam a gente de forma um pouco hostil, até assustada. Debaixo de chuva e tudo, a penhora foi concluída, penhoramos 149 arrobas de gado bovino. Infelizmente o executado não está aqui, mas deixamos o caseiro aqui, o auto de penhora e o mandado com ele para que ele entregue. E também tentaremos contato telefônico, porque ele passou o número de telefone. Ela destaca uma das conquistas dos oficiais de justiça. Uma conquista já bem grande é que os oficiais conseguiram que os agentes de segurança acompanhassem-nos em todas essas missões rurais. Outra melhoria seria a utilização do GPS e da comunicação via rádio e via satélite, que ainda nós não temos e dependemos só de celular que não pega nessas localidades.
No próximo bloco, no quadro Tá Explicado tudo sobre a lei da gorjeta. E no quadro Trabalha Brasil, vamos conhecer o dia a dia de um profissional que é responsável pela produção de um objeto fascinante, o gráfico de livros. Nós voltamos daqui a pouco. Às vezes o valor não é tão alto, mas faz diferença no bolso do empregado. Eu estou falando das gorjetas. Em 2017 entrou em vigor uma lei que disciplina o rateio entre empregados do valor cobrado em bares, restaurantes, hotéis e outros estabelecimentos comerciais. É o que você confere no quadro Tá Explicado de hoje. Quem já foi a bares, restaurantes ou hotéis, com certeza já deu alguma gorjeta, aquele famoso 10% do garçom. Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente, como também o valor cobrado pela empresa como serviço ou adicional a qualquer título e destinado à distribuição aos empregados. Esse é um dos primeiros trechos da Lei 13.419 de 2017. Conhecida como Lei da Gorjeta, a legislação determina que esse valor não constitui receita dos empregadores e que deve ser destinado somente aos trabalhadores. Tudo isso com regras definidas por convenção, acordo coletivo ou assembleia geral. É obrigação do empregador anotar na carteira de trabalho e no contra-cheque, além do valor do salário fixo, o percentual das gorjetas. O benefício também pode ser incorporado ao salário após 12 meses, mesmo se o empregador deixar de cobrar o valor dos clientes. Patrões ainda podem reter de 20% a 33% da arrecadação das gorjetas para o custeio de encargos sociais, previdenciários e trabalhistas. Empresas com mais de 60 empregados devem possuir uma comissão formada por empregados para fiscalizar o pagamento dessas contribuições feitas pelo cliente. E atenção, o empregador que descumprir a lei pode ser punido com o pagamento ao empregado do valor correspondente a 1/30 da média da gorjeta por dia de atraso, limitada ao piso da categoria. Impressão, corte, costura das páginas, colagem das capas. Tudo isso faz parte da cadeia de produção de um livro. E há um profissional responsável por todo esse processo. É o gráfico de livros. Vamos conhecer essa profissão no quadro Trabalha Brasil de hoje. Página por página. É por meio dos livros que a nossa imaginação vai longe. E é justamente dessa forma, página por página, que os livros são feitos. Só que quem vê o livro prontinho assim para a leitura, nem imagina que o caminho para ele ser produzido é longo. E por trás disso, existem milhares de trabalhadores operando máquinas e computadores durante todo o processo de produção gráfica. Visitamos uma gráfica em Brasília para mostrar como é a rotina do gráfico de livros. O profissional é responsável por toda a concepção dos exemplares, desde o recebimento das artes e diagramação das obras, até a impressão, corte, colagem ou costura das folhas e capas. Acompanhamos todo o processo de produção na fábrica, que está no mercado há mais de 30 anos e de lá para cá já ganhou inúmeros prêmios de destaque no setor gráfico. O primeiro passo para a produção de um livro é a diagramação. Nessa sala é feito o trabalho de arte e grafia, que serão impressas nessas chapas de alumínio. Elas são as matrizes. Nelas são impressos os conteúdos das páginas do livro. Depois disso, as chapas vão direto para essa máquina. Aqui elas entram em contato com as cores preta, ciano, magenta e amarelo. É aí que a mágica acontece. A partir desse ponto, a impressão está autorizada. O processo de impressão, ele consiste, eu diria, em 3 etapas principais. A parte de pré-impressão, a impressão propriamente e a parte de acabamento ou pós-impressão. São as 3 etapas principais que consiste na criação, na produção de um material gráfico. Todo o processo de produção de um livro é rigorosamente acompanhado pelos gráficos. Eles ficam de olho em tudo. Depois que as folhas são impressas, elas seguem para a máquina de dobra. E, por fim, as páginas são cortadas e separadas por cadernos. Um dos momentos que exige a maior atenção do profissional é o corte dos cadernos, já separados e encapados.
Nesse momento, entra em ação uma máquina moderna, que olhando assim de longe, dá até medo. Mesmo assustando, o gerente comercial da fábrica garante: por aqui nunca aconteceu um acidente de trabalho causado pelo uso da máquina. É uma máquina que dispõe de um recurso que já é elaborado para evitar que o operador, quando aciona a máquina, aciona a descida da lâmina, ele tem que estar com as duas mãos fora da linha de corte, acionando os botões, que vai fazer com que a lâmina desça. Atualmente, 40 profissionais estão contratados pela gráfica e todos eles passam por um longo processo de treinamento antes de começar a trabalhar. E por aqui o trabalho de cada um faz toda a diferença. Há histórias como a do Evanildo, que chama a atenção. Eu comecei aqui na limpeza, aí depois fui para o acabamento, fotolito, então passei por todas as setor da empresa, quase todo o setor da empresa, até chegar na impressão. Mesmo com o avanço tecnológico, o gerente da gráfica acredita que o crescimento do setor continua, mesmo com o surgimento dos e-books. O ano passado mesmo foi publicada uma pesquisa onde 98, quase 99% ainda dos livros, né, eles ainda são consumidos através da mídia impressa. Mas o que a gente tem percebido é que a mídia eletrônica e a mídia impressa têm se aproximado, né, tem criado uma comunicação. E a tendência é que, como a televisão, né, e o rádio, ou como o CD e o DVD, né, como acabou se chocando, porém se unindo, está acontecendo também entre a mídia eletrônica e a mídia impressa. Para quem trabalha com isso e está em contato direto com os livros, a profissão é um orgulho. E trabalhar com o que se gosta faz toda a diferença. Você começar um serviço assim do início, você vê como que está começando até a terminar, é muito bom. Então eu gosto do que eu faço. Por hoje é só. O Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau!